Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Detalhamento: distinção entre gênero textual e tipologia textual. Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar dois aspectos importantíssimos da língua portuguesa: os gêneros textuais e os tipos textuais. Você sabe diferenciá-los? Você sabe para que servem? Muito bem. Então, perceber a diferença entre gênero textual e tipologia textual vai nos ajudar a entender melhor o mundo dos textos e a nos comunicar, assim, de forma mais clara e eficiente na vida, na sociedade, no nosso cotidiano, no trabalho, nos estudos e na convivência diária. Muito bem. Então, vamos aprender sobre a estrutura, sobre a constituição dos gêneros e tipos textuais. Vamos, então, observar o seguinte. Você vai imaginar esta situação. Você recebe uma mensagem no seu celular. A mensagem diz assim: "Oi, mãe, chego às 18 horas. Beijos." Muito bem. Esta é uma mensagem, está imaginando essa mensagem? E aí, no mesmo dia, você lê uma notícia assim: frente fria chega ao estado e muda o clima nos próximos dias. E em casa, você lê uma receita simples. Você vai fazer um omelete, por exemplo, e você lê a seguinte receita: ingredientes: 2 ovos, 1 xícara de açúcar e mais alguma coisa. Não sei se faz omelete com açúcar, acho que faz um bolo com açúcar. O omelete faz com sal, né? Mas então, o que é que esses textos, esses 3 que nós lemos, o que esses textos têm em comum? Qual é a semelhança que existe entre eles? Todos esses textos que nós usamos no dia a dia, uma mensagem, uma notícia no jornal, uma receita de bolo, né? Então, todos esses textos que nós usamos no dia a dia, mas se você vai reparar, esses textos, eles são bem diferentes na sua intenção, na sua finalidade, na sua organização, na sua estrutura e na maneira de falar com quem lê ou com quem ouve. Então, o que é que você observou aí? Primeiro, nós precisamos entender o que são os gêneros textuais, certo? O que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são as formas que os textos assumem no dia a dia. Ou seja, os gêneros textuais, eles se referem ao que nós estamos lendo ou escrevendo, certo? Então, os gêneros textuais, eles assumem esta forma, como, por exemplo, a receita, um bilhete, uma carta, uma notícia, uma piada, um manual, né, de instrução, uma bula de remédio. Esses são os gêneros textuais. Então, isso é importante que você entenda. O que são gêneros textuais? São as formas que os textos assumem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, os gêneros, eles se referem ao que você escreve ou que você lê. Se você está lendo uma receita, por exemplo, uma bula de remédio, um bilhete, uma carta. Se você está escrevendo uma notícia, está lendo uma piada, está lendo um manual de instrução, certo? Então, aí você está com um gênero textual, e se refere àquilo que você lê e você escreve. Então, esses gêneros textuais, eles têm uma função, e esta função é uma função de natureza social.
Todo gênero textual, ele tem uma função social e vão variar conforme a situação de uso. Isso é importante, então, que você entenda que os gêneros textuais, eles se referem exatamente àquilo que você lê ou escreve. São essas formas que os textos assumem no dia a dia, com esta função social e que variam na sua estrutura conforme a situação de uso. Você sabe que nós nos movemos entre os textos. O ser humano só convive em sociedade mediatizado pelos textos, pela linguagem expressa nos textos, nos gêneros textuais, nessas formas que os textos assumem. Então, eu ligo para alguém, esse é um gênero textual. Estou conversando com alguém, um gênero textual. Eu estou aqui ministrando a aula, isso é um gênero textual. Gente, isso ficou claro para você? Você já entendeu a definição de gênero textual? Entendeu? Você entendeu que são as formas que os textos assumem no nosso cotidiano, que eles têm essa função social e que variam conforme o uso que eu, você, qualquer um de nós dá a esse texto. Agora nós vamos entender, então, as características do gênero textual. Então, você já sabe, como característica principal, ele tem essa finalidade social. Em que consiste essa finalidade social? Consiste, por exemplo, em informar, certo? Então, a finalidade dele, do texto, é exatamente a de informar, a de instruir, a de contar, a de convencer. Essa é uma característica importantíssima da finalidade social. Então, um texto serve para quê? Para informar, para instruir, para contar, para convencer, usando a argumentação, etc. Usa uma linguagem adequada ao contexto. Então, como finalidade social, você tem que o texto, ou seja, o propósito dele, para o qual ele foi escrito. Por exemplo, um texto informativo, ele visa o quê? Ele objetiva o quê? Ele objetiva informar o leitor sobre um determinado assunto. Enquanto um texto que é de caráter persuasivo, ele objetiva, ele visa convencer o leitor, convencer você a adotar, a assumir uma determinada opinião ou a agir uma ação de uma determinada forma. E a linguagem? A linguagem utilizada no texto, ela inclui o quê? O tom, o estilo e o nível de formalidade, mais formal, menos formal. Por exemplo, um texto formal, ele pode utilizar linguagem técnica e objetiva, enquanto um texto informal, ele pode utilizar uma linguagem coloquial e subjetiva. Vocês entenderam? Então, uma outra característica importante do gênero textual é que ele tem uma estrutura própria. Então, essa estrutura própria é o formato, a sequência, os elementos específicos. Exemplo disso, uma receita, que é a lista de ingredientes mais o modo de preparo. Então, você observa aí essa estrutura. Essa estrutura do texto inclui a organização das ideias, a forma como as ideias estão ali organizadas, dispostas, a forma como elas são apresentadas. Por exemplo, um texto narrativo. Um texto narrativo, ele pode ter uma estrutura cronológica, né? Datada no tempo. Enquanto um texto argumentativo, persuasivo, ele pode ter uma estrutura lógica, né? Com a tese, com os argumentos, enfim. Então, essas são as características do gênero textual, dos gêneros textual. Você já aprendeu sobre isso. Então, vamos seguir entendendo agora o que são os tipos textuais. Os tipos textuais, eles são as estruturas
as estruturas mais amplas que organizam os textos. Veja bem, se o gênero textual se refere aos textos que nós lemos e que nós produzimos no nosso dia a dia, por meio dos quais nos comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, com o mundo dos objetos, o que são os tipos textuais? São essas estruturas que vão organizar estes textos do dia a dia que nós lemos e produzimos. Então, os principais tipos textuais ou tipologia textuais são a narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição. Então, nós temos como gêneros textuais infinitos gêneros textuais, tantas quantas forem as necessidades do nosso dia a dia, as nossas necessidades sociais de expressar nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa comunicação no meio social, no trabalho, enfim. Então, tantas quantas forem essas necessidades de expressão do ser humano para conviver em sociedade, tantos serão os gêneros textuais, certo? Com toda aquela estrutura que nós já vimos. E os tipos textuais? Os tipos textuais, eles são em menor número, eu posso contar. Então, basicamente, os principais são a narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição. Então, esses aí organizam as nossas ideias, né, e expressam as nossas ideias, nossos sentimentos, as nossas emoções, cada um com a sua finalidade. Por exemplo, a narração você utiliza no dia a dia o tempo todo, quando você relata, quando você conta algo para alguém, você está narrando. Quando você descreve um lugar, uma pessoa, um cenário, um aspecto qualquer da realidade, você está utilizando essa tipologia textual, a descrição. E a dissertação? A dissertação consiste em quê? Nós vamos ver detalhadamente cada uma. A dissertação você vai expor argumentos, né? Você tem uma tese e você vai desenvolver ali raciocínios. E a injunção? Olha, nós vamos ver cada um desses tipos textuais, certo? Muito bem. Vamos então agora ver a questão da diferença. Como eu estabeleço a diferença entre o gênero textual e o tipo textual? Então, um gênero textual, como você já entendeu, ele se refere aos textos que você lê e escreve, aqueles que você lê e você produz. É o formato social do texto. Por exemplo, eu tenho uma carta, eu tenho um bilhete, eu tenho um artigo, eu escrevo um artigo, uma tese. Isso é o gênero textual. É aquele formato do texto, o formato social do texto. Então, gênero textual se refere aos textos que nós lemos e que nós produzimos no dia a dia na nossa vida social. E a tipologia textual ou tipo textual? Essa é a estrutura, né, que eu organizo o texto, é a estrutura organizada dentro do gênero textual. Pessoal, isso ficou claro para vocês? Então, gênero textual vai constituir numa infinidade de texto. Por quê? Porque são os textos que eu leio e que eu produzo. Eu, você, todos nós. E por meio dos quais nos comunicamos, nos relacionamos em sociedade. O ser humano, ele vive e circula entre textos. Muito bem. E o tipo textual é aquele número reduzido, basicamente, os 5 tipos que já mencionamos para você, e se configura na estrutura, na organização que eu utilizo dentro do gênero textual. Vamos ver um exemplo disso? Olha aí. O exemplo é uma receita. A receita,
Vamos supor que uma receita de um bolo é o gênero textual, certo? Pode ter o tipo textual contido nele. Qual o tipo? É o tipo injuntivo, né? Ou instrutivo. Por que injuntivo ou instrutivo? Porque ele prescreve, ele determina, ele dá orientações ou instruções de como algo deve ser realizado, deve ser feito. Então, o tipo textual injuntivo, ele traz, por exemplo, o gênero textual receita, ou bula de remédio, por exemplo, ou um manual. Quando você compra um objeto, por exemplo, traz um manual, um eletrodoméstico que você compra, traz um manual de instrução. Pois é, esse manual de instrução é exatamente o texto que vai te possibilitar compreender, entender como aquele objeto funciona. Ele te traz as instruções de como operar aquele objeto. Pois bem, esse então é um exemplo que a gente pode ver. Vamos ver um outro exemplo aqui na receita. Então, eu tenho aí esses ingredientes e a maneira de fazer, certo? Então, o gênero textual, ele é mais sobre a função social e o contexto do texto, como você bem já compreendeu. Se refere aos textos que eu leio, que eu produzo, certo? E tem essa função social de acordo com o contexto de uso que eu vou utilizar. Muito bem. Em relação ao tipo textual, é mais sobre a forma, a estrutura desse texto, como o conteúdo do texto é apresentado, é estruturado, é organizado. Muito bem. Agora nós vamos verificar como, então, aqui eu tenho um exemplo de um texto injuntivo, certo? Uma tipologia injuntiva ou instrutiva. E o gênero textual qual é? O gênero textual aqui é uma receita. Eu tenho, por exemplo, a receita contendo aqui os ingredientes. Eu tenho 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento. Veja, eu tenho os ingredientes e em seguida eu tenho a instrução de como preparar esta receita. Então, aqui eu tenho a tipologia injuntiva, eu tenho o exemplo de um texto injuntivo ou instrutivo. Então, aqui está prescrevendo a maneira, o modo de preparo, as instruções, as informações de como eu devo preparar. E tem toda a indicação, correto? Você já sabe, então, que trata-se de uma receita de bolo. Muito bem. Vamos, então, agora entender uma outra tipologia textual, que é a narração. Vamos compreender a narração. A narração, ela é a tipologia textual que conta, que relata uma história. Então, a narração, eu posso defini-la como um texto que conta uma história. E essa história, ela pode ser real ou fictícia, imaginária. Então, todas as vezes que você contar uma história, narrar um episódio, algo que aconteceu, sendo real ou fictício, você está utilizando aí a tipologia, o tipo textual narrativo ou narração. Então, a narração apresenta alguns elementos que são os personagens, as ações, ou um tempo que é definido, que é especificado. A narração apresenta o narrador, apresenta o local onde se desenvolve a história. Muito bem. Então, a narração tem uma estrutura cronológica, certo? Tem essa estrutura cronológica com início, meio e fim. Então, para você entender uma história,
um relato, eu tenho que situar no tempo. Então, eu tenho que incluir a estrutura cronológica, com início, meio e fim. E ela pode ser apresentada com diferentes estilos, como, por exemplo, na primeira pessoa. Então, quando eu conto uma história em primeira pessoa, eu tenho aí o narrador, que é personagem da história, está contando a história e faz parte da história, ele mesmo é personagem da história. Ou eu posso contar essa história em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele não faz parte da história. Ele conhece a história, apresenta a história, relata os acontecimentos, o evento, porém ele não é personagem, ele não faz parte. Gente, ficou claro para vocês o conceito de narração? Ficou? Você entendeu, então? Muito bem. Então, vamos agora compreender as características da tipologia textual narração. Bem, nós temos como elementos característicos da narração a presença do narrador. Toda história precisa de um narrador, aquele que vai contar a história em primeira ou em terceira pessoa. Nós temos os personagens que vão agir dentro da história, personagens principais, personagens secundários, certo? Então, nós temos os personagens. Nós temos como elemento uma característica fundamental, o tempo e o espaço. Imagine que alguém está relatando, contando uma história, mas que não situou no tempo e nem no espaço. Você vai ficar sem entender. E nós temos a ação, que constitui o enredo da história. Muito bem. Então, vamos lá entender agora a estrutura da narração. Vamos. A narração, então, tem como estrutura o seguinte: nós temos a introdução, que vai apresentar o contexto, né? Vai apresentar os personagens e a situação inicial. Seguindo, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, então, apresenta-se o conflito da história, os desafios e os eventos que vão compor a trama, o enredo da história. Aí, então, nós temos o clímax. No desenvolvimento, seguindo, nós temos o clímax. O que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão da história. É aquele momento de resolução do conflito. É o ápice da história. E, seguido, após o clímax, nós temos o desfecho. O desfecho é exatamente a conclusão da história, o final da história, com a resolução ou com uma reflexão sobre os eventos, sobre os fatos da história. Então, você percebeu aí quais são esses elementos que constituem a estrutura da tipologia textual narração. Seguido, vamos ver um exemplo de narração. Era uma vez uma menina chamada Ana. Certo dia, ela encontrou um cachorrinho perdido. Levou-o para casa, cuidou dele e ganhou um novo amigo. Vamos analisar? Esse exemplo, ele segue uma ordem temporal, desde o encontro do cachorrinho até a formação do vínculo, né, de amizade entre Ana e o cachorrinho. Personagens: Ana é a personagem principal e o cachorrinho é o personagem secundário que vai desencadear toda a trama da história, o enredo. E a história, que a história é simples, mas ela é envolvente, mostrando como Ana encontra o cachorrinho e cuida dele, formando um laço afetivo. Agora que você entendeu a tipologia narração, vamos compreender a descrição. Olha, a descrição traz o seguinte conceito: descrição vai apresentar característica de pessoas, de lugares ou objetos, e vai utilizar muitos adjetivos para detalhar, para caracterizar o que está sendo descrito. É um retrato verbal com palavras, certo? Então, a descrição, ela é um recurso importantíssimo na literatura e em outros tipos de texto e também no dia a dia. Por quê? Porque ajuda a criar imagens mentais, você visualiza, né? E ajuda a transmitir as emoções e as sensações ao leitor. Muito bem, quais são as características, então, da tipologia textual descritiva ou descrição? Nós temos como
características fundamentais, muitos adjetivos, porque vão qualificar, verbos de estado, ser, estar, parecer e as imagens mentais. E quais são, então, né, a estrutura dessa tipologia? Nós temos o objeto descrito com palavras, as características físicas ou sensoriais, que vão ser demonstradas através dos adjetivos, certo? E aí, então, nós temos que a descrição, ela tem essa estrutura, o objeto descrito, as características físicas, certo? Ou sensoriais, e as impressões pessoais que podem ser opcionais, eu posso colocar ou não. Vamos ver um exemplo. Nós temos exemplo aqui. O cachorro era pequeno, de pelos brancos e olhos atentos. Muito bem, você está observando que com palavras eu tracei um retrato desse cachorro. Seguindo o texto, seu latido era agudo, mas simpático. Muito bem, você viu aí que eu utilizei, então, a tipologia textual descrição para este animalzinho. Descrevi este animal, traçando alguns aspectos dele e informando, trazendo algumas informações sobre ele. E até as opiniões, olha, simpático, seu latido era agudo, mas simpático. Muito bem, agora que você entendeu a tipologia textual, descrição, vamos aprender sobre a tipologia textual injunção. A injunção, ela é utilizada para dar ordens, conselhos, instruções ou orientações. Então, veja, o texto injuntivo, ele traz como característica o fato de ser um texto que traz ordens, traz conselhos, traz instruções ou orientações para que se realize determinadas ações, que se realize determinadas coisas. Exemplo, eu tenho como exemplo esta placa. Veja, a placa, ela fala diretamente com o leitor, certo? Você percebe, está escrito aqui, ó, pare. Eu tenho aí uma ordem, eu estou dando uma ordem, pare, certo? Então, este aí é um exemplo de texto injuntivo, da tipologia injuntiva. Muito bem, vamos conhecer as características do texto injuntivo. O texto injuntivo, ele traz como característica, isso é bem marcante, fácil de você reconhecer, porque os verbos do texto injuntivo, eles estão no imperativo. Exemplo, faça, leia, misture, pare. E o foco é no leitor, traz clareza e traz objetividade. Não permite a subjetividade, é bem claro, é bem claro mesmo, não permite outra interpretação. Exemplo de um texto, um outro exemplo de texto injuntivo. Lave bem as mãos, observe o verbo, lave, ordem. Misture o fermento à farinha, depois leve ao forno por 30 minutos. Observe aqui que nós temos um texto injuntivo indicando ordens, indicando instruções de como fazer. Então, o tipo textual injuntivo, ele é caracterizado por uma linguagem direta e objetiva, com o objetivo de transmitir ordens, conselhos ou recomendações de forma clara e precisa. Neste tipo de texto, o autor vai buscar facilitar a compreensão e a execução da tarefa pelo leitor. Muitas vezes esse texto que está utilizando verbos no imperativo, como faça, adicione, siga, pare, etc., para direcionar as ações. Então, o objetivo é tornar o processo o mais simples e eficaz possível. Vamos então ver aqui esse exemplo que nós já vimos, lave bem as mãos. Olha aqui outro exemplo, mapa mental, gênero, tipo social do texto, tipologia, estrutura interna. E aí eu tenho a narração, a descrição, a injunção, a dissertação e a exposição. Muito bem, então essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido, mas sobretudo você tenha aprendido a distinguir gêneros textuais de tipologia textual. Até a próxima.